Fala, rapaziada, estamos começando o PelotaCast de número 23 e hoje vamos continuar abordando este início de temporada da dupla Grenal, falar sobre os meninos que estão surgindo no Grêmio, o início do novo técnico do Inter, Miguel Ángel Ramírez. Eu ainda vou ter que me acostumar com esse nomezinho. Eu vou ter que aderir o mar aí, que nem os gregos mesmo. E, pra gente comentar isso e muito mais, temos mais uma vez os meus amigos de bancada. Representando o Grêmio, temos o Alexandre novamente. E aí, Alexandre? E aí, Henrique? Um abraço Portinho, um abraço Guilherme, um abraço aos pelotacasteiros. Vamos com tudo, bora! Pegou essa do Pelotacasteiros aí. E aí, falando no inventor desse termo aí, temos o Gui e o Portinho representando o Inter também. E aí, gurizada? E aí, pessoal, e aí, um abraço aí aos amigos Portinho, Xandinho, Quinho e aos pelotacasteiros aí do mundo. Então, a gente usa essa do mar porque por causa disso aí, que é um trava-língua o nome desse cara mesmo. Vamos embora. É isso que eu nem bebi nem nada, né? Só pra constar, só porque realmente a dicção do âncora não é tão boa. E aí, Portinho? Eu discordo, acho que a dicção do âncora, né, é perfeita pros pelotacasteiros, né? Eu acho que eles não vão de contra a minha opinião, como se diz, né? Mas já puxando o saco do chefe, né? Dou um abraço, né? Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os pelotacasteiros, né? Ao nosso mediador Henrique, meu amigo de bancada colorado Guilherme e meu amigo de bancada também, gremista Alexandre. Vamos para mais uma embalar, né? Nessa segunda temporada. Então, aproveitando a onda dos pelotacasteiros aí, pedir para os pelotacasteiros se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, né? Toda aquela coisa. Usam no Spotify, no YouTube, em todas as plataformas aí que vocês quiserem. E comentem, deem like em todos também os canais aí. E vamos interagir também, que é uma forma da gente conectar com vocês e a gente trocar umas ideias também. Mas, bora pra discussão então, né? Vamos começar pelo Colorados, estreia do Miguel Ángel Ramírez, o Mar. Dessa vez sem invadir o campo nem nada, né? Conseguiu vencer o primeiro jogo contra o Novo Hamburgo, mas será que convenceu? Então, foi a estreia dele, não foi a primeira vez que ele entrou em campo, né? Já dá para falar isso. E o primeiro jogo, assim, não tem nem muito o que falar, porque quem viu alguma entrevista dele sabe o quão difícil é de entender o espanhol desse cara. O espanhol europeu, o espanhol da Espanha, ele é muito mais carregado do que o espanhol latino aqui, né? Então, quem já tinha dificuldade com o Kudê, então agora com o Miguel Ángel tá perdido. Mas espero que ele melhore nesse sentido e creio que tem alguma dificuldade de comunicação sim com os jogadores. Claro que o futebol é uma linguagem universal, né? Mas na hora de orientar, ainda mais implementando um novo estilo de jogo, vai demorar um tempinho. Vai demorar um tempinho para os jogadores assimilarem o que ele quer. Alguns jogadores se manifestaram aí, como o Peglo, dizendo que estão gostando, o Caio Vidal também, estão gostando do estilo do novo treinador e espero que isso se mantenha. Com relação ao jogo, o Inter jogou para o gasto, né? Um jogo de início de temporada, os titulares no segundo jogo aí e cara, não tem nada assim de muito relevante. Tem uma coisa muito relevante, né? O autor do gol é uma coisa muito relevante. Ingratos. Esquece essa... como diz o meme lá, esquece essa M aí. Quando foi o Tassiano, vocês não esqueceram. Agora eu também não vou esquecer, rapaz. Não, esse é o problema desse jogo, né? Dar uma sobrevida aí pro Marcos Guilherme, que parecia já estar descartado. Mas o Inter jogou pro gasto, olha, não tem muito mais o que comentar.
nesse início de temporada é o que eu tenho falado. É uma questão de testar ali os jogadores, de testar o time para testar novas formas de jogar. Ele tem jogado com o Zé Gabriel ali, e é um tanto quanto duvidosa assim, essa escolha, mas ele está conhecendo o time ainda, né? Então eu não critico em absolutamente nada, porque é muito o início do trabalho. E eu também não critico, só pra deixar claro, eu não critico esse início de trabalho aí, eu tô gostando, olha, primeiras impressões assim positivas. Eu também, eu só sinto falta do Musto, mas de resto eu tô gostando bastante. Deixa o homem engrenar. Deixa o homem engrenar que vai dar bom. E tem a principal notícia, eu acho, que envolvendo o Inter, além do jogo, é a contratação do Palacios, né? Vamos dizer assim, que ele tem uma aparência exótica, pra não dizer outra coisa. Então... É o clássico feio, mas joga bonito, será? É um jogador que, com certeza, ele vai botar medo na defesa adversária, né? Isso aí... Tu, parafraseando aí, ó, outros jornalistas, tu é mau caráter. Vai dizer que ele é bonito agora, pô. Eu só falei que ele era mau caráter. Olha que eu não fiz críticas diretas à beleza de ninguém. Quero deixar claro. Mas é isso aí. Eu sinceramente quero esperar para ver o que o Miguel Angel vai nos apresentar de novidade aí nos próximos jogos. Eu tenho muita curiosidade para ver o que ele pode fazer com esse time do Inter. E tu, Portinho, o que achou? Não, achou um pouquinho de professor Pardal, já dando um pitaquinho gremista, mas olha, primeiros testes assim dele eu achei bem ousado, assim, digamos assim. Escolhas exóticas, aproveitando o termo que o Gui usou, né? Escolhas exóticas. Mas eu acho que são 2 jogos, né, dele. Vamos considerar o primeiro jogo dele na Casa Mata, né? Aquele que ele invadiu ali, pulou a mureta. Então são 2 jogos dele na Casa Mata, né? Eu acho que a gente tem que ir com calma, porque ele mesmo disse, uma das poucas coisas que deu para entender do espanhol dele, que nem o Guilherme disse, que é muito difícil de entender. Eu acho que a gente tem que ir com calma, porque ele mesmo disse que tá testando todo mundo. Todo mundo vai ter uma chance, todo mundo vai ter uma oportunidade no time, até uma certa sequência. Então, eu acho que ainda muito cedo. Me mostro muito cauteloso nesse início de temporada, porque eu volto àquele meu discurso de que... Cara, desculpa te interromper aí, mas, cara, testar esquema é uma coisa, agora testar jogador que tu sabe que é insuficiente é brincadeira, cara. Assim, é que nem, imagina se o Renato, puxando aqui pro Grêmio, né, se o Renato sai do Grêmio e aí vem um novo treinador, não, eu quero testar o Tassiano, vamos fazer um teste aqui com o Tassiano. Tá de brincadeira, todo mundo sabe que o Marcos Guilherme é insuficiente, cara, pelo amor de Deus. Não, eu gostei o que eu gostei mesmo foi do Cuesta na lateral esquerda no segundo tempo. Achei assim, olha, belos testes, assim. A do Cuesta tem que... acho que a gente não entendeu a parte da entrevista, né? Espero que tenha sido isso. Porque, realmente, a do Cuesta não deu pra entender. E, Alexandre, cara, eu sei, mas se a gente disse... Se eu tinha dito, pelo menos, que ele levasse todo mundo na mesma prateleira no início, ele tá fazendo isso, sabe? Eu sei que o Marcos Guilherme não tem futuro. O Marcos Guilherme agora realmente se igualou ao Tassiano, né? Agora até gol faz. Então é impressionante o que esse rapaz tá fazendo. E 35 jogos sem fazer gol, agora fez um gol em que foi sem querer, né? Porque ele tentou dar um passe pro meio da área, pegou de canela, né? Já fez muito gol assim, né? Nos jogos, né? Por aí na várzea Porto Alegrense. Faz gol de craque, Portinho. Não diminui teu futebol comparando com o Marcos Guilherme. Isso. Não, até porque, né, a folha salarial, o extrato bancário é totalmente diferente, né? Então nunca vou alcançar ele nisso aí. Mas eu vou manter, apesar de que muita gente não concorda, e não só mesmo aqui de vocês, mas em relação à torcida do Inter, a torcida do Inter já tá criticando pesado essas escolhas do Mar. Mas eu ainda vou manter minha linha mais cautelosa. Eu acho que
realmente ali o Marcos Guilherme, mesmo com um gol, espero que ele esteja vendo, né, que não é suficiente para o time do Inter. Me parece que agora no próximo jogo ele já vai testar um time... Vai testar mais jogadores, né? Ele vai trazer o Rodrigo Dourado à tona no time, finalmente, né? Vai apostar no Rodrigo Dourado, porque outro jogador também que não tem como mais aguentar, e esse, olha, tá cada vez mais difícil de ver vestindo a camisa do Inter, é o Lindoso, né? O Lindoso não tem futebol pro Inter. E, cara, por mais que o Dourado, a gente resgata ali, que vocês falaram que ele era o capitão dessa geração fracassada do Inter, mas, cara, agora tu botar o Dourado no banco pra jogar o Lindoso não tem explicação, sinceramente. Eu não sei o que o Mar tá pensando, porque, olha, é inacreditável. Assim, na minha visão, pelo menos, eu não tem explicação pro Lindoso ser titular. Ainda se fosse um outro guri, assim, ou uma coisa assim que ele quisesse testar, mas o Lindoso, eu estaria puto. Com relação a isso, desculpa te interromper, Henrique. Com relação a isso, do pouco que eu consegui entender da entrevista do Miguel Ángel, ele falou que o Dourado teve uma lesão pequena e que por conta disso ele não tinha condições físicas de atuar. E por isso que, se bem que estava no banco, mas enfim. A justificativa dele foi que o Dourado não tinha condições físicas de atuar, mas que o Dourado deve entrar nas próximas partidas. Eu acho que essa justificativa, claro, é a justificativa oficial, que nem tu disse, né, Guilherme? Mas não serve quando tu mesmo diz que ele ficou no banco, né? O que foi verdade. Então, pra mim, jogador que não tem condições de jogar, não tem condições de jogar, não fica no banco. Né? Ainda mais agora, nesse momento, né, que não tem o porquê de forçar alguma coisa. Não era nenhum jogo decisivo. Né, exatamente. E outra coisa, cara, desculpa, vou ter que dar outro pitaco, né? Mas, cara, se o Inter quer ter um modelo de jogo, assim como na era do Kudê, que um zagueiro saiba sair jogando, que contrate outro, cara. Não tem como. O Zé Gabriel não vai funcionar, cara. Não adianta. Estão querendo forçar a barra com o guri, não adianta. Tem que contratar um jogador pra essa posição. Então, se é tão essencial, né? E nenhum, tirando ali o Cuesta, que é o que mais sabe jogar, né? Tem essa característica de sair jogando bem de trás, principalmente com lançamento longo. O Cuesta é muito bom nisso, né? E daí, tirando o Cuesta, não tem nenhum outro zagueiro com essa característica no Inter, né? Pois aí ele tira o único que tem pra botar na lateral esquerda. Coisas que eu achei assim, ó, treinador revolucionário. Não, mas é que vocês estão sendo muito precoces. São 2 jogos, entendeu? São 2 jogos. Eu acho que se o cara não poder testar num jogo contra o Novo Hamburgo, mesmo que tenha sido essa bizarrice do Cuesta, eu concordo, foi a maior bizarrice do jogo, porque tirou o cara totalmente de posição, mas eu acho que é a hora dele testar. Algumas coisas só me preocupam no sentido de repetição, que daí eu acho que não... Só pra não perder o raciocínio, eu tava ouvindo sala hoje, sala de redação, e aí eu ouvi o Guerrinha falar, quando o cara é bom a gente vê rápido, né? Mas quando é ruim também, não precisa mostrar muito pra gente ver que é ruim. E assim, eu acho. Ele chegou mostrando algumas coisas meio bem duvidosas. Eu não vou ser tão maldoso assim também, né? Porque realmente ele pode mostrar mais coisas, mas olha, eu achei muito estranho essas primeiras escolhas dele, sinceramente. Eu quero te dizer uma coisa, só rapidinho. Eu acho que vocês estão sendo hipócritas. Nossa, que isso, mano? Ataque! Volta pro concurso aqui. Eu acho que, sei lá, todo mundo aqui há sei lá quantos anos, há uns 15, 20 anos atrás, escalava lateral esquerdo no ataque. Mas aí era um outro. Outro. Vocês estão sendo hipócritas. Ó, o Roberto Carlos foi atacante de todo mundo aqui no Play 1. E outra coisa, com relação ao sala de redação e ao Guerrinha, é visível que eles estão com uma linha editorial que está tendendo, né, esse veículo de imprensa, né, esse grupo de imprensa, está tendendo a criticar e ir contra o trabalho do Miguel Ángel desde o início, né? Desde que saiu o Abel, esse veículo de imprensa está batendo em cima. Mas vamos lá. Alexandre, seria a RBlues?
em ação novamente. Ela sempre trabalha. Eu conheço mais como Red BS. Eu não sinto nada. Essa eu conheço também, essa eu conheço. Eu não conheço nenhuma dessas que anteriormente citadas, porque eu não quero me complicar. Mas vou sair de fininho desse debate. Eu entendo, Porto, porque tu é o único aqui, eu acho que pode chegar lá na sala de redação. Ah, jura? Então a gente tem que te proteger mesmo. Se fosse pra chegar, eu já estaria lá. Prefiro muito mais pelo Atacast, né, cara? Não ainda. Mas de qualquer forma a gente vai blindando o elenco. Claro. A gente nunca sabe, né? As abordagens do mercado de transferências. Mas então, a única coisa que realmente me preocupa no Miguel Ramírez, nesse início de temporada, é algumas repetições, porque daí vai em contradição do que ele diz que vai testar todo mundo. Por exemplo, o Zé Gabriel vai ser titular de novo contra o Caxias. E daí já começa a me mostrar que ele realmente gosta do Zé Gabriel. Então, quem gosta do Zé Gabriel não tem que ser aliviado. Aí vai ser a primeira crítica que eu vou fazer a ele. Mas eu ainda vou esperar alguns jogos, alguma certa sequência para ver se essa tendência ela vai se confirmar, né? Se realmente o Zé Gabriel vai ser o zagueiro dele, ou se talvez mesmo o Inter tenha, né, prometido alguma coisa em relação ao mercado Brumar, que a gente não sabe, né? Com certeza o Mar entregou uma lista de reforços e o Inter já deve ter, né, alguma coisa naquele sentido que nem o FM, né, a lista preferencial, né? Então, então com certeza o Inter deve estar cuidando também essa posição de perto no mercado, porque como a gente falou em alguns programas anteriores, o Moledo ele só volta no final da temporada, né? O Inter vai precisar se reforçar nesse sentido. E de uma forma geral, ele até, o próprio Mar teve, né, o Inter conseguiu uma vitória em relação à suposta punição dele, né, que ele teria. O Inter conseguiu fazer uma manobra jurídica para reverter isso em multa, vai ser julgado ainda na semana, né, mas vai ser o próprio Inter que vai ser julgado, não o Ramírez, né. O Inter conseguiu fazer esse acordo com a Federação Gaúcha. E isso normal, é importante. Normal para o Inter fazer manobras políticas, né? E eu queria ter acesso ao documento, porque deve estar assinado pelo homem, né? O homem é aquele que todos sabemos. Só um telefone. Óbvio. Não tem documento nenhum, é só uma ligação, exatamente. É linha direta. Não tem. É só a cal. Então, vem de zap. Isso aí, ele mandou só um áudiozinho. Libera o homem. Criptografado para não pegarem o homem. Então, eu acho que em relação ao Miguel Ramírez, eu ainda vou ter cautela. Eu não vou queimar um treinador assim, não vou, porque o Inter acabou de se desfazer do Abel Braga, que né, o nome diz por si só. Então, eu acredito que essa direção do Inter tenha pensado esse nome com muito cuidado e sabendo já qual seria a forma de raciocínio dele de começar o trabalho. Né? E de encontro a toda essa ideologia que o Inter quer implementar, né? Até teve um dado bem interessante hoje no SofaScore, que o Inter é considerado... O Inter é, né, o plantel mais jovem na média de idade dos 20 clubes da Série A, né? Então isso mostra também um certo movimento de reformulação que o Inter vem começando desde o ano passado, né? Até, vamos dizer assim, o ano retrasado, que o Inter começou realmente se livrar daquele plantel horroroso da Série B, e eu acho que isso é uma boa perspectiva para o Inter, né? É um bom sinal. Eu acho que tu ter um elenco na média de idade velha acaba te causando problemas lá na frente, e isso vai muito de encontro ao que o Mar pensa, né? A ideologia de futebol dele. Mas eu acho muito, muito engraçado. É uma coisa que eu já tinha notado logo que o Miguel Ángel tinha, né? Logo que ele chegou, e eu continuo tendo essa sensação de que ele parece que não é, não sei, ele não tem postura de técnico. Ele parece um gurizão lá da Espanha que se deu bem ali, porque se a gente for ver a carreira dele, ele tem passagens pelo Sub-18 do Las Palmas, aí ele foi pro Sub-18 do Catar, aí ele foi pro Sub-18 do Equador, aí foi pro Sub-18 do Independente Del Valle, de repente conseguiu o cargo de treinador lá, se deu bem, e aí ele chegou no Inter.
tipo assim, do nada. Ele não sei, assim, ele parece muito surpreso com algumas questões até de entrevista, de coisa, assim, é muito engraçado o tipo de reação que ele tem. Olha, tu viu que nós somos os hipócritas, os precoces, mas eles acham que ele é um gurizão que se deu bem na vida. Esse é o novo treinador. Mas é elogio. Aí tu vê quem é o verdadeiro hipócrita. Ele tá fazendo um intercâmbio no Brasil. É isso que ele veio fazer. É o verdadeiro intercâmbio mesmo, né? Muito boa. Essa foi boa. Deixou quicando, não perde. Mas, não, eu concordo com o Guilherme no sentido de que ele tá deslumbrado. Isso aí eu tenho que concordar também. É bem visível, sim. Até não só ele, mas o próprio staff ali, né? Os demais, o preparador também, quando deu entrevista falando da condição dos jogadores, maravilhado pela estrutura, pelos jogadores. Eles estão bem. É uma nova realidade para eles, né? Com certeza é o maior desafio da carreira do Miguel Ángel, da comissão dele. Mas, né, também não pode se emocionar muito, porque a pressão vai ser grande por cima dele. Ainda mais depois do ótimo trabalho que o Abel fez, né? Com certeza. Na verdade, o trabalho do Abel trouxe muitas dúvidas, né? Até em relação se a gente deveria trocar de treinador. Mas eu continuo acreditando no projeto, né? Continuo acreditando, segunda rodada, né? Mas eu vou... Rapaz, parece que o cara tomou um 5-0 do Novo Hamburgo. Pra tu ver, não, mas é que isso é pra simbolizar a pressão que o Inter vive, entendeu? É que nem o Henrique falou, ele tá deslumbrado, é uma grande chance na carreira dele, mas ele tem que entender também que a pressão vem junto da estrutura. Mas o Inter apresentou o Palácios, né? Como o Gui falou, mas tem uma novela rolando, né? Mais um capítulo. O Tyson, mais uma vez, né? Tentando vir pro Inter, agora foi afastado lá na Ucrânia, né? E aí, pelo que vocês estão vendo aí, ele vem ou não vem? Essa é a pergunta sem resposta que todos querem saber, todos querem dar essa notícia. Cara, e aí, será que vai sair no BelataCast primeiro? Eu nem considero mais como novela, isso aí é uma série que já tá na 10ª temporada. Sequestraram ele, cara? Sequestraram o cara? Agora é Free Tyson. Libertem Tyson. Cara, o prisioneiro de Donetsk. Não tem como prever. Sinceramente, o Tyson, ao que tudo indica, ele não vai continuar no Shakhtar. As declarações que ele dá são de iludir o torcedor colorado que a partir de junho ele vai ser jogador do Inter. Mas, como ele já fez algumas vezes, ele fez esse mesmo discurso, ele tomou essas atitudes, claro, não foi afastado, mas ele teve algumas declarações parecidas e chegou perto da condição de acertar com o Inter, ele ia lá e renovava com o Shakhtar. Então... Cara, eu fico imaginando o cara lá na Ucrânia, qual é o método de negociação do cara para convencer o Tyson a renovar. Eu acho que... Dinheiro, né, meu amigo? Eu não sei se é só dinheiro, né? Não, mas assim, eu acho que... ele já tá há bastante tempo lá, né? Ele criou uma história bacana lá também. Só que se chega outro time europeu querendo aproveitar essa chance que o Tyson dá de assinar o contrato sem pagar transferência, né? Para acertar só pelo salário. Se chega algum outro time europeu, eu não duvido que o Tyson não vá, ao invés de vir para o Inter. Então eu tenho um pouco de cautela assim, em afirmar que ele vai vir, mas o discurso todo dele hoje é de vir, né? É de ser jogador do Inter a partir do meio do ano. É engraçado, porque a carreira do Tyson, ele saiu faz mais de 10 anos do Inter e jogou a vida toda na Ucrânia, né? Ele nunca conseguiu, até teve alguns boatos, uma época que eu lembro que ele ia pro Milan, né? Se eu não me engano. E em resumo, eu acho que nesse primeiro momento, o que tá incomodando ele tá sendo preterido no Shakhtar. Eu acho que esse movimento dele ser preterido veio um pouco antes, sim,
da briga dele, do empresário com o treinador, com a direção do Shakhtar, né? Acho que dinheiro pro Tyson com certeza não é problema, o cara 10 anos ganhando em euro, não preciso nem dizer nada, né? Tá louco, ainda mais agora, né? Com a situação. Ainda mais agora, ainda mais agora. Agora sim que ele tá rico. Agora ele tá rico, dinheiro não é problema pro Tyson. Eu só acho que esses apelos que ele tá fazendo na rede social, eu não sei, o Tyson ele é colorado, mas eu concordo com o Gui quando ele diz que se viesse uma proposta de dentro da Europa para um outro país, né, jogar uma outra liga, não sei se ele não preferiria continuar na Europa do que vir pro Inter. Me parece que o Inter é o desafogo dele nessa situação. Vocês acham que ainda tem realmente esse mercado? Porque como o Porto falou, ele tá há mais de 10 anos lá e até agora ele não diria que ele não conseguiu sair, mas ele não saiu. Simplesmente ele não saiu de lá. Será que ele realmente tem esse mercado? Porque eu acho assim, se ele for para um time do mesmo tamanho do Shakhtar, ele não vai querer ficar lá, entendeu? Porque senão é muito cômodo ele ficar no Shakhtar. Mas eu acho que realmente, se não vir uma grande proposta de um time mais, né, com mais poder assim de brigar mesmo por grandes campeonatos ou assim até um time da Premier League, por exemplo, eu acho difícil ele continuar lá. Cara, ele quer vir pro Inter mesmo e vai acabar vindo. Eu acho que é meio inevitável. Eu acho que assim, o Tyson ele tem algumas passagens recentes por seleção brasileira, isso dá um pouco mais de credibilidade pro nome dele. Ele, apesar de ter feito carreira primeiro no Metalist da Ucrânia, né? Ele foi contra o Inter pro Metalist, depois foi pro Shakhtar. Isso. E ele tá há bastante tempo lá, ele foi capitão do time, então ele é muito bem conceituado lá dentro do Shakhtar. Só que eu acho que assim, ele não tem mais mercado para os times de topo, assim, né? Os grandes times das grandes ligas. Né? Até pela idade, exatamente. Só que essa possibilidade de ele assinar sem pagar transferência e com a situação econômica que os times da Europa também vivem, porque a pandemia está pegando todo mundo, eu acho que pode pintar, sim, alguma proposta de um time de segundo escalão, assim. Os times que brigam ali por Liga Europa, ou talvez preliminares de Champions League, das grandes ligas, talvez time da França, Portugal. Eu acho que essa proposta vai vir. Eu só acho que ele não aceitaria, assim, acredito eu, né? Aí que tá, eu já não sei. Se ele tem uma proposta de um Sporting, de um Benfica da vida, ao invés de vir pro Inter. Ou, sei lá, um Sevilha, um Valência, não sei. Eu só tô chutando alto aqui. E eu realmente não sei te dizer. Eu não tenho como afirmar que ele preferiria vir pro Inter ao invés de escolher um desses times. Tá certo. Acho que falamos bastante do Inter. Querem falar dar mais um pitaquinho ou podemos partir pro Grêmio? Só que o independente de qualquer coisa, né, nessa discussão do Tyson, com certeza, se ele vem, ele muda o patamar do time do Inter. É um jogador ainda acima da média para os jogadores que atuam dentro do território nacional, com certeza. Com certeza. Além da identificação dele com o Inter, né? Acho que é uma mobilização para o clube, assim, que é bem importante. Seria uma contratação muito boa para o Inter, realmente. Mas então tá, vamos partir pro Grêmio, então. O Grêmio, nesse intervalo de gravação que a gente teve aí, o Grêmio já jogou 2 vezes, né? Já começou numa maratona. Ganhou do Aimoré na sexta-feira por 2-0. Agora 2-0. O âncora se perdeu aqui, são tantos jogos. Mas foi 2-0, gol do Ricardinho. E quem fez o outro? Gui Azevedo. Gui Azevedo de pênalti. E ontem, segunda-feira, a gente viu um empate naquele campo maravilhoso do Zequinha, que, né, tá muito abaixo, que acaba se transformando em outro esporte, mas enfim. Parecia de time mexicano. Certo time mexicano. Concordo. Mas lá o Grêmio conseguiu um empate, pelo menos, né? Porque tá com um tabu aí que não consegue ganhar lá no Passo da Areia, mas pelo menos não saiu derrotado ontem. E aí, Alexandre, o que tá achando da gurizada? Bastante valores surgindo, né? Porque eu acho que podem agregar bastante, apesar de que não vem contratações, né? Até o presente momento, mas eu acho que a base tá dando um alento aí pro torcedor nesse início de temporada.
Com certeza, né? Tem sido uma lufada assim, de ar fresco aí pra gente que vem acompanhando aí um 2020, um 2019 até, né? Com um time modorrento, um time sem vontade, e a gente se esforçando para torcer porque o time não se esforçava para jogar. Ver uma garotada, uma gurizada com fome, né? Uma gurizada com vontade, uma gurizada que tá ali jogando genuinamente, assim, né? E não só isso, né? Não só o esforço, mas jogando com muita qualidade, né? Se saindo bem, né? Porque normalmente, né? Quando a gente começa o campeonato com um time de gurizada, assim, principalmente quando é um time com praticamente todos 100% de jovens, né? Normalmente dá uma cambalhada, perde uma ali, outra colar. E o Grêmio tem se saído muito bem, né? A pontuação de líder, né? Então, assim, é líder, né? Na verdade, né? É o líder do Gauchão, né? Então, realmente tem sido muito agradável ver o Grêmio jogar. Bons valores, Ferreirinha já confirmado, Wanderson, Pedro Lucas, que fez um belo gol, né? Ontem. Nossa. Breno, que, né, cara, que atuação espetacular, por mais que tenha se dito que ontem foi uma falha, mas, cara, o que ele fez contra o Aimoré já, pra mim, garantiu titularidade, não só pelo que ele fez, mas pela concorrência que ele tem, pra mim, não tem discussão, não tem mais discussão. O dono da camisa 1 é o Breno, cara, não tem. Então, tem sido muito legal, cara. Tem sido muito legal e eu confesso que queria que ficasse um tempinho a mais nesse momento, porque quando voltarem os jogadores aí mais veteranos, enfim, eu sinto que por essa falta de reforços as coisas vão seguir como estavam em 2020. Em 2020 não foram muito legais. Concordo muito contigo quando tu diz assim que a gente agora tá dando gosto de ver, né, os jogos do Grêmio, porque, cara, eu me senti vendo o jogo do Grêmio como há tempos eu não sentia, porque a gente vê um jogo sem se estressar, procurando e enxergando coisas positivas, né, sem aquela carga de irritação, de jogadores que a gente já sabe que não vai dar em nada, né? A gente renovar essas esperanças é sempre bom. E eu acho que os guris estão dando uma resposta muito boa, né? A gente vê muitos jogadores promissores, né? Para posições que a gente está precisando no time principal. Então a gente está, o Breno, sem comentários, por mais que eu realmente acho que ele falhou no último jogo, mas aí eu não tenho como não dar um desconto, porque também foi falha de outros jogadores também junto, né? Não foi falha do Rodrigues? Falha do Rodrigues. Mais do Rodrigues. Com certeza. Também aquele gramado, a gente não pode, né, levar tanto em consideração o jogo em si, assim, tanto as coisas boas quanto as negativas, porque realmente é um outro esporte ali, aquele campo não tem condições de se jogar futebol profissional. Mas mesmo assim a gente vê jogadores surgindo e jogadores com personalidade, cara. Por mais que ontem o Gui Azevedo se machucou, né? Teve uma lesão muscular, mas ele era um cara que começou bem a temporada, fazendo gols. Ferreirinha, não tenho o que dizer, ele é titular do Grêmio. Ferreirinha, ele... é difícil a gente achar um jogador no 1 contra 1 com tanta qualidade que nem ele. No futebol brasileiro, eu digo, porque ele é um cara que ele tem uma ousadia para tentar o drible e tem a qualidade também. Então, ele é um jogador raro de se achar. Eu acho que o Grêmio tá muito bem servido ali, né, no lado esquerdo. Ele tem um drible diferente, né? Não é só aquele manjado de cortar para dentro e bater, né? Ele tem a opção de um drible diferente também. Exato. Ele é um cara que tu nunca sabe o que ele vai fazer, para que lado ele vai. Então agora eu até tô achando ele um pouco menos individualista, assim, no sentido de ele tá tocando mais a bola, ele tá trabalhando mais o jogo e ele tá tendo mais sucesso nas jogadas dele. Então, e jogando desde o início, né? Por mais que seja o início aí do Campeonato Gaúcho, ele tá fazendo um belo início de temporada. Cara, a gente tem o Pedro Lucas, fez um golaço ontem. Eu ainda acho que ele tem que participar um pouco mais do jogo, né? Ele é um cara também que, por não ter um porte físico tão avantajado ali, ele é um cara menor, assim, ele tem que procurar se movimentar mais para tentar escapar da marcação, mas eu acho que
nas vezes que ele tá com a bola no pé ali, a gente dá pra ver que ele é diferenciado. O gol que ele fez é um gol de muita qualidade, né? Que não é todo jogador que consegue fazer. E é gremista, né, Henrique? Gremista. Isso é muito importante, cara. Isso é um dos fatores, assim, que fazem a gente ter vontade de ver o jogo. E também, eu acho que nesse fim de jejum do Grêmio, eu acho que foi um dos fatores determinantes quando começaram a jogar jogadores da base, jogadores com identificação com o clube, foi o que virou a chave no Grêmio, e eu acho que isso se perdeu um pouco ao longo desses últimos anos. E eu acho que essa volta, talvez o Grêmio resgate uma força de futebol mesmo, assim, para competir com os demais times, assim. Eu acho que se o Grêmio resgatar essa vontade, essa identificação que criou dos últimos anos, eu acho que o Grêmio vai crescer nessa temporada. Cara, eu tô bem esperançoso, assim. Eu acho, e eu tô tentando ver também essa falta de contratações como uma coisa positiva para os guris terem mais tempo para jogar, para que nenhum jogador chegue e freie esse crescimento deles. Eu acho que esse início tá sendo bastante promissor. Eu acho que tem ali o Ricardinho também, que fez alguns gols agora no início. Enfim, ontem eu gostei muito do Fernando Henrique, que entrou no segundo tempo também. Eu achei um cara de muita qualidade, assim, na frente da área ali. Qualidade no passe, lançamento longo, joga de cabeça erguida. Eu achei que ele tem, assim, ele é um cara promissor. Tem 18 anos, se eu não me engano. Então, eu achei ele bem melhor, na verdade, até que o próprio... O Araújo, Lucas Araújo, né? O nosso volante que jogou lá do Dardan, eu acho que ele é um cara já mais comum, assim. Eu não acho ele tão... Não tem nada demais, assim. Ele é mais combativo, assim, e tal. Mas eu acho que ele é mais limitado tecnicamente. Eu acho que talvez o Fernando Henrique possa começar a ganhar mais algumas chances. A gente não pode deixar de falar do Léo Chu, né? Que foi expulso por 2 simulações, né? A gente tem que relevar, né? Claro, é um garoto, mas dentre os garotos ele é um cara que tem uma rodagem maior, né? Ele teve um empréstimo pro Ceará e tal. E com a lesão do Gui ali, a gente poderia ver ele mais em campo, mas ele, enfim, ele não aproveitou. Chance agora pro Léo Pereira, né? Que parece que vai assumir esse lugar de titular. No mais, assim, Wanderson já é o titular do Grêmio, outro cara que também vai ser naturalmente o titular desse ano. E, cara, um cara que fez uma boa partida, apesar de alguns erros defensivos ali do Grêmio. Eu achei o Juan, ele é um zagueiro bastante rápido, fez uma boa partida ontem. E eu acho que quem comprometeu mais realmente foi o Tonhão, né? Foi o Rodrigues, não fez mais uma partida ruim. Eu acho que pelo lado direito também ele não vai bem. Eu acho que a questão técnica ali ele não fica muito favorecido, né? Mas enfim, no mais eu gostei bastante. Até o próprio Cortez eu acho que cresceu jogando junto com esses garotos. E tô gostando, cara. Agora vamos ver. Hoje o grupo principal se reapresentou, voltou de férias. O Renato ainda curtindo os últimos dias, volta na quinta-feira. Mas, né... Foi pro futevôlei? Tá no futevôlei, mas é porque também ele treinou, ele saiu depois dos jogadores, né? Então ele vai cumprir o mesmo número de dias que o grupo principal. Então tem muita gente que já tá corneteando o Renato, mas a informação, né? A gente tem que passar. Prevalece. Ele não teve nenhum tipo de benefício, assim, diferente. Inclusive, agora falando dessa parte né, da hierarquia do Grêmio, ontem o Romildo também, antes do jogo ali, perguntado sobre o Rafinha, né? O Renato já é um admirador dele, todos nós sabemos. E aí perguntaram pro Romildo, né, sobre a contratação, depois do Flamengo ter desistido, né? Então o caminho se abriu pro Grêmio, mas o Grêmio não vai querer, né, fazer essa contratação, porque tem um alto custo. Mas o Romildo deixou bem claro que o Renato pediu, mas que a palavra do presidente é a que interessa. Então ali começou a se mostrar um pouco diferente esse ano o Romildo, né? Eu achei até o Romildo um pouco sem paciência, né? Achei ele meio ríspido até, mas
mostrou quem é que manda, e mostrou que tá com o poder, que é coisa que muito se discutia nos últimos anos. Não sei o que o Alexandre acha, se realmente não vale a pena esse investimento. No Rafinha, vocês também, colorados. Cara, eu acho que o Rafinha ia agregar bastante qualidade, mas é um custo bem alto e também que ia frear o Wanderson. Mas é um cara bom, né? Se a gente for ver, tu prefere o Rodinei, tu prefere o Heitor jovem ou o Rafinha? O Rafinha tem muita bola, mas é que assim, isso aí vai totalmente contra o que o Grêmio tá tentando fazer nessa temporada, entendeu? Que é dar chance pros guri, que nem tu falou mesmo. Às vezes quando contrata um jogador já de renome, tu bloqueia, né? Passagem de muitos jovens promissores. O Rafinha é que nem o Tyson, é acima da média pro Brasil. Só que é um cartucho, né? É um cartucho. Porque se tu errar na contratação do Rafinha, tu fica muito preso na questão do orçamento para contratar outras peças, né? Cara, eu acho ainda mais sem desculpa te interromper, Alexandre, só para finalizar, eu acho que também tem a questão de o Rafinha ser detentor dos direitos dele, né? Então teria um valor além do alto salário, teria um valor de luvas a ser diluído, nem que fosse dentro desse salário. Mas não teria custo de contratação, né? É só acertar com o cara, né? É que é muito relativo, né? Só acertar. Porque normalmente quando os caras têm esse passe livre, eles cobram um bom valor de luvas, né? Pode ser. Mas não é o aluguel do passe. Não, vamos imaginar uma coisa aqui. Vamos imaginar um cenário que pode acontecer. Vamos imaginar que o Wanderson ou não confirme, ou vamos imaginar que o Wanderson se lesione, enfim, tem alguma ocorrência. Quem que a gente vai utilizar? Vitor Ferraz. De novo, cara. A gente não vai contratar ninguém. A gente não vai contratar o Rafinha, mas não vai contratar ninguém também? Pra lateral direito? É que assim, o que eu acho é uma oportunidade que o Grêmio não vai na conseguir. Mão do Grêmio, cara. O Grêmio não vai conseguir se livrar do Vitor Ferraz até o final do ano. Essa é a grande questão. Eu acredito que assim, se o Grêmio conseguisse... claro que vai. Né? Eu acredito que seria uma condição. Se o Grêmio conseguisse negociar o Vitor Ferraz, eu acho que investiria no Rafinha. Agora, né? E ainda tem uma expectativa na volta do Léo Gomes também, né? Que já vai fazer 2 anos que tá fora, né? E tá se falando para maio, né? A volta dele. Enfim, eu prefiro nem falar disso porque, né? É bem frustrante assim o que o departamento médico do Grêmio faz. E a gente não sabe em que condições o Léo Gomes vai voltar e se vai voltar, né? Porque muito já se falou na volta dele e até agora não aconteceu. Se voltar, são praticamente 2 anos sem jogar. Até realmente a gente poder apostar nele para titularidade vai ser difícil, cara. Eu entendo o custo é alto, entendo que o Wanderson poderia frear o Wanderson, mas, cara, o Rafinha, além do Gerson, eu acho que ele foi um dos grandes diferenciais daquele Flamengo para o Flamengo de 2019 virar o Flamengo de 2019, né? Que ele já tinha muitas peças ali, tinha o Bruno Henrique, já tinha o Gabigol, já tinha a Arrascaeta no primeiro semestre, e o Flamengo vira o Flamengo que foi, assim, avassalador em 2019, quando coloca o Gerson no meio campo e quando tem os laterais ali, Felipe Luiz e principalmente o Rafinha, porque ele é diferenciado, cara. Esse cara, ele não vai dar errado. Também, né? E ele é liderança também. Uma liderança positiva, né? Uma liderança que realmente... Então, eu acho que gosta de ganhar, que foi campeão por onde passou, né? Então, exato. Eu concordo. Eu acho que seria uma questão muito mais agregadora do que seria um peso na folha, como foi lidado pelo Romildo. Só que tem que ver também como o Renato encaixaria o Rafinha, porque ele tem uma orientação tática e um tipo de posicionamento no campo que é diferente dos laterais do Grêmio. Os laterais do Grêmio, eles são ala padrão, né? Eles fazem o corredor ali lateral. O Rafinha, ele é um lateral que ele internaliza, ele vai para o meio campo e aí ele libera a ala para passagem de outros jogadores. Então, teria que ter um construtor, Vitor Ferraz, mas isso foi o que o Vitor Ferraz tentou fazer o ano inteiro e não conseguiu.
Porque ele não chegava na linha de fundo. Ele sempre tentava a jogada por dentro, só que não tinha qualidade e nem fisicamente ele tinha condição de fazer uma jogada. Mas tem que ver também se um pouco a formatação do time do Grêmio, se a formatação, a tática do Grêmio era favorável a esse tipo de futebol. Porque daqui a pouco ele não conseguiu desempenhar por causa das limitações dele. Sim, mas talvez tem que ver também se os jogadores do Grêmio têm esse entendimento, essa compreensão tática de jogar dessa forma. Mas é que eu acho que sim, Guilherme, porque se tu pega a característica dele, que nem o Alexandre falou, construtor, é um cara que tem, né, o cacuete de costurar, né, ele se aproxima muito até mesmo da armação do jogo, que nem foi no time do Flamengo. Tu com pontas rápidas, tu consegue surpreender o adversário e abrir o campo de jogo, né? Então, se tu tem esse tipo de jogador no time que consegue acompanhar ele, principalmente na cobertura, na questão do ataque, é um jogador que tu não precisa de tantas peças assim, de tanto mecanismo de jogo para adaptar. Pelo menos eu vejo assim. É um jogador que ele dá opção na lateral e dá opção no meio, né? Um jogador versátil. E digo mais, cara, e se tu tem um Rafinha na lateral direita, tu pode colocar tranquilamente de novo o Cortez na lateral esquerda, tranquilamente, ele vai cumprir a função tática dele, não vamos sentir falta, porque a gente não vai precisar que ele seja um lateral apoiador, vai fazer a função tática dele ali, e o Rafinha vai jogar na direita, a gente vai ter um lado forte, um lado direito mais forte. Eu acho, sinceramente, que nem precisa vir o Rafinha, eu acho que o Cortez tem que ser titular do Grêmio de novo. Também. Assim, o Cortez, por mais que ele peque sempre no fundamento, na parte final, o Cortez, ele é um dos poucos laterais que se apresenta fácil. Ele entende a jogada fácil, os caras sempre botam uma bola em profundidade, ele sempre chega na linha de fundo. Por mais Mas que erra muito cruzamento. Cara, seja pra cavar um escanteio, o Diogo Barbosa não conseguiu fazer nada disso. Não chegou numa jogada de linha de fundo, sabe? Eu prefiro o Cortez errando cruzamento do que qualquer outro lateral que passou por aqui até agora, até desde a chegada. O Caio Henrique chegou aqui com muita expectativa também, fez meia dúzia de jogos e não jogou bem, inclusive um Grenal, que foi o 0x0 da Arena lá, ele jogou muito mal, foi o pior em campo. Enfim, eu acho que o Cortez, o pessoal pega muito no pé, por mais que realmente ele teve momentos ruins, né? Talvez tenha passado pelo momento mais embaixo desde que ele chegou no Grêmio, mas eu acho que mesmo assim ainda não tem um cara que tenha demonstrado um futebol superior ao dele, sinceramente. Eu acho que o Diogo Barbosa está muito mais no carteiraço e no próprio investimento que foi feito em cima dele do que em desempenho demonstrado mesmo. Olha só, como é que a gente... agora tu chegou no ponto. A gente investiu 10 milhões de reais no Diogo Barbosa e a gente não vai investir num salário alto pro Rafinha. Tá de brincadeira, cara. Que é isso? Mas é por isso. Tá de brincadeira, cara. Pelo amor de Deus. Mas uma coisa limita a outra, né? Gastou demais num lado, vai faltar no outro. Então, é por isso que a gente diz que até cada escolha errada tem sua consequência, porque depois tu fica com um peso, entendeu? Na questão até de vestiário e economicamente falando, né? Mas daí... pois é, né? Mas aí divulgaram o balanço na semana passada e o Grêmio com mais de 30, quase 40 milhões de superávit. Então, no ano de pandemia. No ano de pandemia, em que todos os times tiveram dificuldade, né? Mas vendeu o PP e Everton, né? Vendeu. Mas mérito do Grêmio, né? Mérito da gestão. Isso é mérito da gestão. Mas só que eu quero dizer que... Tem vários outros na fila agora também. Então, eu quero... vai continuar faturando. O que eu quero dizer é que não é uma renda fixa mensal, né? Isso aí é um caixa que entrou, vai impactar no balanço anual ali né, da contabilização, só que não é uma renda mensal que tu pode contar com ela para pagar um salário de um Rafinha, né? Mas é que assim, Gui, todo o planejamento do Grêmio, o trabalho que é feito no Grêmio é baseado nisso. Se a gente vê a categoria de base do Grêmio, a gente vê ali que em breve também já vai dar mais frutos, mas o Grêmio vai vender mais jogadores.
O Grêmio vendeu o TT e vendeu o Diego Rosa, porque já se vê que tem outros na fila já. Eu critiquei muito a venda do Diego Rosa, mas a gente já vê o Fernando Henrique que tá pedindo passagem também. Ele é um cara que também passou por seleção de base e a gente vê que ele tem muita qualidade. Então, assim, o Grêmio tá fazendo um trabalho forte na base e tem esse princípio de vender jogadores porque também faz um trabalho que é visando isso. Então, assim, tem que fazer investimentos também sabendo que lá na frente vai vender. Claro que não é uma coisa exata, mas já dá para ver que tem jogadores que já estão praticamente prontos para entrar no time. Só que aí também para os próprios jogadores florescerem, para terem um bom desempenho no profissional, tu tem que dar suporte, tem que buscar jogadores bons e com estofo para poder levar junto esses jovens e lá na frente tu fazer o caixa. Claro, com certeza. Não adianta tu botar, aí vai botar um guri do lado do Tassiano, só se ele for o Pelé, daí, porque aí não tem como fazer mágica também. Não, eu concordo contigo, só tem que ver se, né, o orçamento possibilita adequar um cara como o Rafinha, né, que imagina que o salário dele não seja o mesmo padrão que o Grêmio está acostumado a pagar. Não, eu entendo. É que assim, o Grêmio vem de anos consecutivos de superávit. Essa que é a grande questão. Claro, o Grêmio tinha uma dívida muito alta, mas a situação é bem diferente hoje em dia. Então o Grêmio tem outros times que não estão tão bem financeiramente como o Grêmio e estão tem mais ousadia no mercado, sabe? A gente não tá pedindo pro Grêmio fazer uma loucura, só que o Grêmio tem que ser um pouco mais ousado também, tem que mostrar que quer ser campeão, tem que mostrar que também é grande, sabe? Às vezes o Grêmio se é pequena, essa que é a verdade. É que o Grêmio, por um lado, se ele realmente é criticado, principalmente a gestão do Romildo, das contratações erradas, né, equivocadas, o Grêmio também tem que se parabenizar pelo trabalho de base, que nem tu falou, Henrique. Eu acho que sim, o Grêmio vende muito bem, cara. O Grêmio, da década agora que terminou, o Grêmio foi o clube que mais vendeu bem no Brasil, sabe? Jogadores assim que tu nem conhece, tá recém saindo da fornada, e o Grêmio já vendeu, que nem o TT esse, que eu mal conhecia, o cara já tava vendido, né, para um time europeu. Então, eu acho que o Grêmio eu concordo com o Guilherme no sentido de que, claro, não faz parte, né, na verdade, os clubes brasileiros mesmo, com superávit, estão sempre correndo atrás do prejuízo, né, eles estão sempre com o orçamento apertado, né, não pode sair muito da curva e tudo mais. Mas eu acho que, se for pensar por esse lado, o Grêmio, sim, tem boa perspectiva de ótimas vendas nos próximos anos e talvez possa queimar esse cartucho no Rafinha. Talvez possa. Eu só acho que se tu tem um valor X como o Grêmio deve ter para contratar 4 jogadores, com o valor do Rafinha, tu vai contratar só 2. Mas eu acho que também teria outras formas de desonerar a folha também, dispensando alguns jogadores. Obviamente, a primeira opção que a gente vê é o Tassiano, que também não deve ser um salário tão baixo. Eu sei que é uma opinião talvez assim, popular, talvez eu esteja pegando no pé, mas eu de fato acho que o Maicon não é mais um jogador a nível de intensidade para jogar a nível de futebol de hoje, de 2021. Eu não vejo mais o Maicon como um titular, pelo menos, então para manter o Maicon com o custo que a gente mantém, não acho importante. Aí tu abre espaço para a folha, para um Rafinha, né, um salário um pouco maior, enfim. Só que tu tem que ver também que se tu for dispensar esses caras que tem contrato vigente, tu tem que pagar a rescisão. E as rescisões desses caras também não são coisa barata. Verdade. Mas se o Tassiano, o do Alexandre disse que se o Tassiano não tem um salário baixo, nossa, a folha do Grêmio tá muito inflacionada. Cara, eu acho que tem que começar pelos goleiros, né? Tem que começar a negociar os goleiros. Porque claro, é verdade. Se a gente pegar salários altos, também o Paulo Miranda e o David Braz devem ganhar um belo de um salário também. E são caras sem mercado, a gente consegue realocar eles em outros times. Paulo Miranda, David, perfeito. Não lembrei que às vezes mais óbvio. Às vezes o problema é o jogador querer aceitar também diminuir o salário, né? Porque um jogador, por exemplo, assim, fazendo relação com o Inter. Empresta e paga uma porcentagem. Tem essas opções. Diminuir a folha.
Tem essas opções. Porque eu acho que o Grêmio e o Inter estão tentando se livrar, pelo menos o Inter, daí o Inter tá tentando se livrar de um goleiro. O Inter com certeza não vai ficar com o Lomba ou o Danilo. Muito provavelmente o Lomba a gente vai se desfazer. Mas como é que daí tu arranja um time pro Lomba que ganhe a mesma coisa que o Lomba ganha, sabe? O Lomba foi titular do Inter na última temporada, mas ganha praticamente 500 mil, se não for pra mais. É em volta disso. Então já é meio milhão, sabe? E isso inflaciona muito a folha. E como é que tu vai convencer o jogador a diminuir o salário pela metade, né? Que nem tu falou, Henrique, pode ser que um empréstimo, alguma coisa assim, mas se desfazer de jogador é muito difícil, principalmente na dupla Grenal, em que o mais raso ali, tirando a gurizada, ganha 200, 300 mil já de largada. Verdade. Era que o Inter ia fazer com o Wendel, né? Estavam se noticiando que o Inter ia emprestar o Wendel pagando o salário, só que pelo que eu vi nas últimas notícias, o Inter rescindiu com o Wendel e foi uma rescisão amigável, né? Que aí é das duas partes e acaba que... Os caras são... Opa, tava ligado meu microfone, desculpa. E aí, quando né, essa rescisão mútua, daí não tem a cláusula de rescisão, tem que pagar, mas... Enfim, não foi divulgado oficialmente, eu tô só supondo aqui. Bom, se tem um cara que entende de economia é o Romildo, então vamos deixar na mão dele, que eu tenho certeza que ele vai conseguir desonerar essa folha aí e o Grêmio vai conseguir se reforçar. Só ter paciência. Te acalma, Alexandre, eu sei que tu tá ansioso, mas eles vão vir. Né? Não, Alexandre. Daqui 2 semanas tem confronto difícil na pré-Libertadores, né? Então... E outra, hein? Aí eu quero ver. E outra, daqui a 3 semanas, vai ter o Grenal, hein? Primeiro Grenal do ano. Olha aí. E daí, vai vir todo aquele dilema. Vão chegar como lá, né? E o Grenal também acelera o processo. Mas aí vale pros dois lados, né, Portinho? Claro, também... não. Dizendo pros dois. Vamos ver como vamos chegar. Mas isso a gente vai discutir ainda em Pelotas Casts futuros. Mas, né, antes da gente encerrar, vamos pro bolão então, né? Dupla Grenal contra a dupla Caju nessa rodada, 6ª rodada do Campeonato Gaúcho. Começando pelo Inter, então, quarta-feira, amanhã, dia 24 de março, às 22 horas no Beira-Rio, Inter e Caxias. Quais são os palpites dos amigos? Acho que o Inter ganha de uns 3-1 ali. Vai ser o confronto mais difícil do Inter até agora no campeonato. Então, acho que tem que ser um jogo de afirmação pro Inter, principalmente com as escolhas que o Miguel Ángel Ramírez vai fazer, tirando o Zé Gabriel, mas ele vai tirar o Marcos Guilherme, vai botar o Caio Vidal, vai botar o Dourado, né? Vai dar uma cara de time mais aceitável pro torcedor. Então eu acho que, para começar finalmente com o pé direito, os 3-1 pro Inter. Caxias, só lembrando o Caxias que tá ali coladinho na dupla Grenal, na liderança, e aliás ele tá com um aproveitamento superior que é o do Inter, né? Tá com a mesma campanha do Grêmio, que são 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. O Caxias acho que é o melhor time aí do Gauchão, exceto a dupla Grenal, né? Mas é filial do Inter, né? São Luís também, tá ali coladinho. A gente sabe que o Caxias contra o Inter O que tu vai dizer do Juventude agora, que vai fazer o bolão depois? Fui traído pela minha retórica. Tá, mas e os palpites? 2-1 Inter, pra eu não perder a doada. Cara, eu acho que, sei lá, eu não vou ficar extremamente surpreso e não vou ficar brabo também, porque eu entendo o contexto se acontecer um 1-1, que eu acho que vai acontecer. Eu vou fechar com o Gui, mas eu vou no empate de 2-2. Eu acho que o Inter ainda tá tentando se encontrar aí com uma nova filosofia de jogo, né? Então, eu acho que até o próprio treinador tá tentando conhecer ainda os caras, né? Então, acho que ainda o Inter vai ter bastante dificuldade nesse primeiro jogo aí. Do Miguel Ángel Ramírez no Beira-Rio. Tá difícil. Mas, vamos então para o jogo de quinta-feira, dia 25, às 9h30, na Montanha dos Vinhedos, hein? Vai ser esse jogo. Olha aí. Juventude e Grêmio. E aí? Eu vou também... Grêmio ainda com o time de garotos, tá?
Eu vou no 2x1 também pro Grêmio. Clássico 2x1 contra a Juventude. A Juventude... Vai lá, Portinho. Não. Só pra daí pegar ali, ligeirinho, que eu pensei numa coisa. Acho que o Grêmio ganha do Juventude, até porque o time jovem do Inter ganhou do Juventude titular. A Juventude faz um campeonato bem abaixo. Eu sétimo da tabela. Então acho que o Juventude tá muito mal. O time da gurizada aí, dos fraldinha do Grêmio tá indo bem. Eu acho que o Grêmio ganha de 1-0. Eu vou no 2-0 pro Grêmio. E acho que a gurizada fecha com chave de ouro. Não sei se vai... Talvez jogue ainda mais uma partida, né? Depois do jogo contra o Juventude. Mas se terminar por aqui, eu acho que foi um bom... Apesar, independente do resultado, né, eu acho que foi uma bela participação da gurizada do Grêmio aí. E espero do fundo do coração que o Renato continue utilizando eles, dê bastante chance, porque eu acho que tem garotos bem promissores aí nesse time do Grêmio e que podem ser uma solução caseira, né? Que talvez faça o Romildo mais feliz ainda, né? Poupando mais um dinheirinho e quem sabe vendendo por mais um dinheirinho lá na frente. Então, felicidade completa. Mas é isso, gurizada. Valeu a participação de vocês. Agradecer aí mais um programa comprido e muito bom falar com vocês aí. Mais uma rodada de futebol. A gente volta no próximo PelataCast para repercutir aí o que rolar nessa rodada da dupla Grenal contra a dupla Caju. E falaremos sobre mais jovens do Grêmio e mais mar no Beira-Rio. É isso aí. Valeu, gurizada. Até a próxima. Abraço. Valeu, gurizada. Abraço. Valeu.